Aleluia. Irmãos, a função de nós estarmos aqui nesses dias é para lançarmos decretos sobre os alvos que nós estamos orando. Tem sacerdote aqui? Tem sacerdotisa aqui? Amém? Então você, como sacerdote de Deus, a nossa função de estarmos reunindo aqui é emitir decretos. Eu tenho orado na minha casa, emitindo decretos sobre a minha casa. Nós estamos orando por esses alvos, mas o intuito de nós nos reunirmos é principalmente emitirmos decretos no mundo espiritual. Então, quando a pastora estiver orando aqui, cada alvo que ela vai falando, você vai emitindo decretos. Quando ela começa a falar sobre família, você começa a emitir decretos sobre a sua família. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, como sacerdote do Deus vivo, todo-poderoso, a bênção do Senhor, a unção, a prosperidade, a presença do Senhor sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Entendeu? O intuito de nós estarmos aqui é lançarmos decreto. Então você, como sacerdote, você vai começar a se levantar e lançar decretos. Eu faço isso na minha casa, eu faço isso na minha empresa, estou fazendo isso aqui na igreja. E nós nos reunimos aqui toda noite para emitirmos esses decretos. Você é boca de Deus aqui nessa terra, amém? Você é filho, e como filho você tem autoridade. E Deus quer ouvir a voz dos filhos ecoar nos quatro cantos dessa terra. Amém? Mais que rápido, abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. O tempo está contra mim. É para mim pregar 15 minutos. No primeiro dia eu preguei 32 e ontem era para ser 15, eu preguei mais de 30 também. Não sei o que está acontecendo, mas vamos tentar ser pontual. Joel, capítulo 2. Cadê o Joel? Meu Deus, cadê o Joel? Que o pastor não olha para mim e não vê eu caçando o Joel na Bíblia. Acharam o Joel? Livro do profeta Joel, capítulo 2. Versículo de número 12. Diz assim, amém? Agora, porém, declara... Quem declara? Quem declara? Agora, porém, declara o Senhor. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso, é compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagre a assembleia, ajunte os anciãos. Reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. E que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Amém. Aleluia. Quando nós falamos de resgatar uma nação, redimir uma nação, clamar o favor de Deus, o perdão, a misericórdia de Deus sobre uma nação, é tarefa de todos. É tarefa de homens, é tarefa de mulheres, é tarefa de jovens, é tarefa de crianças, até aquelas que amamentam, diz a Bíblia. Quando nós falamos de resgatar uma nação, trazer uma nação de volta aos pés do Senhor Jesus, aos pés do seu Deus, do seu Senhor, do seu Criador, é uma missão de todos. Todos que conhecem a Deus, todos que sabem quem é Deus. Mas existe uma função específica para o sacerdote. Diga comigo, sacerdote. Quem é esse sacerdote? Diga comigo, eu sou. Irmãos, desde segunda-feira eu tenho pregado aqui, mostrado para vocês a função de nós entendermos o nosso chamado como filhos de Deus, como sacerdotes do Deus Todo-Poderoso. Existe uma função específica para os sacerdotes.
A função é de todos, a missão é de todos, mas existe um trabalho específico para os sacerdotes. Que trabalho é esse, irmãos? É o trabalho de chorar, de clamar, de orar, de gerar arrependimento na nação. Por quê? Porque uma nação foi destruída por causa dos seus sacerdotes. Uma nação é espelho dos seus sacerdotes. Uma igreja é espelho dos seus sacerdotes. Uma casa é espelho dos seus sacerdotes. Nós vivemos a imagem dos nossos sacerdotes. Quando uma nação cai, a culpa é dos sacerdotes. E quando uma nação é chamada a arrependimento, a função de gerar esse arrependimento é do sacerdote. O sacerdote deve chorar, deve clamar, deve suplicar e deve orar, diz a palavra de Deus. Essa função é minha, essa função é sua. O objetivo dessa campanha é de sarar o altar do Senhor. Esse território aonde libera a voz de Deus através da vida dos profetas. E essa voz cura gerações. Irmãos, nós estamos vendo um tempo em que as pessoas, as denominações, as igrejas, elas têm tanto medo de perder os seus membros, os seus discípulos, as suas ovelhas, que elas não estão se preocupando mais quem está sobre o altar. Elas estão preocupadas se dão resultado. Infelizmente, estamos vivendo dias em que sacerdotes não estão vigiando e cuidando do altar. Com medo de perder o seu rebanho, as suas ovelhas, eles chamam e convidam qualquer pessoa, desde que dê resultado para estar em cima do altar. Como se o altar fosse nosso e não dele. Nós precisamos voltar atrás, sarar o altar. Eu tenho tido muito zelo para com Deus sobre o altar do Senhor, vocês são prova disso. Vocês não fazem ideia o número de pessoas que às vezes pedem para estar aqui ministrando. Tem pessoas que às vezes ligam para nós, falando, querendo apresentar algum material. Irmãos, nós não autorizamos. Não autorizamos, porque não conhecemos. Temos o maior zelo pelo altar. E eu clamei a Deus, tenho clamado a Deus esses dias, Senhor, se porventura, como sacerdote sobre este altar, eu fui negligente, tenho permitido a presença de quem suba ali, que não é digno da sua confiança, de estar ali em cima. Meu Deus, me perdoa. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha família. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo dias assim. Quando nós falamos de sarar o altar, não é apenas o altar da igreja Manaim, é o altar da igreja do Brasil, a igreja evangélica do Brasil, a igreja do Senhor Jesus, aqui no Brasil. E infelizmente estamos vivendo dias em que as pessoas não estão se portando com quem está em cima do altar. Mas irmãos, presta atenção numa coisa. Muitos sacerdotes estão sendo contaminados com esse secularismo. Quantos já ouviu a palavra secularismo aqui? Levante a mão. Você sabe o que significa a palavra secularismo? Secularismo significa doutrina onde a religião é excluída de ambientes escolares e públicos. Secularismo é um sistema ético que não aceita a influência da religião nem da fé. Irmãos, está virando um vexame, porque muitos sacerdotes estão sendo contaminados por esse secularismo. Nós precisamos entender que o altar não é nosso. Eu estou falando de um altar físico, que vocês estão vendo aqui, este altar. Mas Deus está querendo começar um tratamento acerca do nosso altar, o nosso coração. Nós precisamos entender uma coisa, o altar não é nosso. Nós somos o altar de Deus, amém? Mas o altar não é nosso. Você tem que entender que nesses dias o que Deus quer falar conosco é que nós somos esse altar. Eu sou, você é, nós somos esse altar. E a pergunta que eu faço para você hoje, trazendo para o lado espiritual, é: quem está falando no seu altar? Quem está falando no seu altar? Que voz está ecoando no seu altar? O que ou quem está tendo liberdade para passear em cima do seu altar e falar o que quiser? Porque o altar não é nosso, irmãos. Nós somos ele, mas não é nosso, pertence a Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo o ouvir da palavra
de Deus, de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Hebreus 2, versículo 1, diz assim, põe aí, Lázaro. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O que contamina o altar seu é aquilo que você está ouvindo. De quem você está ouvindo? Igreja, eu tenho batido muito nessa tecla desde o final do ano passado, vocês são testemunha disso. Cuidado a voz, cuidado quem está andando, cuidado quem está sobre o altar da sua vida, quem está direcionando os seus passos, quem está te aconselhando, quem está te influenciando. Irmãos, muito cuidado com as redes sociais, porque hoje em dia se falam mais através de redes sociais, mídias sociais, do que pessoalmente. Eu excluo do meu perfil de Facebook, de Instagram, todos aqueles que podem me contaminar. Eu não tenho, irmãos, dúvida que eu excluo na hora. Qualquer pessoa que posta coisa que pode contaminar o meu altar, porque o altar não é meu, o altar é do Senhor. Nada pode contaminar isso aqui. Esse fogo aqui não pode apagar. Lembra que nós pregamos aqui na segunda-feira, acerca lá de Levítico, a ordem que Deus dá para o sacerdote sobre o altar, vocês lembram, quem estava aqui na segunda-feira? O altar jamais deve apagar. Jamais, o sacerdote deve todos os dias colocar lenha. O que é a lenha? É a palavra de Deus, trazendo para os nossos dias. E todos os dias, eles têm que limpar a cinza do altar. Nós somos esse altar. E Deus fala, quando Ele dá a ordem para o sacerdote, que deve limpar o altar todos os dias. E não apenas limpar, como eu falei ontem, alguns estão limpando o altar, tirando a cinza do altar, pegando a cinza e jogando para debaixo do tapete. A ordem é que limpe, e aí o sacerdote tem que colocar uma roupa de linho, roupa de santidade, ele precisa pegar aquela cinza, tirar, e depois trocar as roupas, pegar outras roupas, porque o altar é tão santo, mas tão santo, que as vestes que vai sair para fora do altar não pode entrar novamente. Então era uma veste para ele pegar a cinza de cima do altar, colocar aqui, para o lado de fora. Depois ele tinha que trocar as vestes, pegar aquela cinza e levar para fora. Assim era a ordem que era dada para os sacerdotes. A ordem que Deus dá para mim e para você é, o altar jamais pode apagar. Se você é um sacerdote do Deus vivo, entenda uma coisa, o altar sou eu e é você. Deus está dizendo para mim e para você, o altar jamais pode apagar. E como que esse altar apaga? Através daquilo que entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. O texto de Hebreus está dizendo o seguinte, por isso é preciso que prestemos maior atenção a tudo que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Assim como a fé vem pelo ouvir, o desviar-se também da fé vem pelo ouvir. Então, irmãos, cuidado com o que vocês estão ouvindo, cuidado com o que vocês estão vendo. Por favor, não seja influenciado, cuidado, porque a ordem que Deus dá para nós é para mantermos santos e irrepreensíveis, ou seja, o altar sempre queimando, pegando fogo. Jamais pode haver no nosso altar qualquer tipo de contaminação. E como que isso é possível, pastor? Simples, vigiando o que entra. Vigiando o que entra pelos seus olhos, vigiando o que entra pelos seus ouvidos. Entenda uma coisa, é função do sacerdote ter zelo pelo altar. É função do sacerdote cuidar, vigiar o altar. Agora, eu estou falando não apenas desse altar físico, eu estou falando do nosso altar, nosso coração. Você que é pai, você que é mãe, você entenda uma coisa, você tem a função de cuidar do altar, não apenas seu, mas o altar da sua casa, é responsabilidade do sacerdote. Você precisa saber o que está se passando dentro da sua casa, dentro da sua família, no coração da sua esposa, no coração dos seus filhos. Quem está influenciando eles? O que eles estão ouvindo? Nós somos responsáveis, sacerdotes e sacerdotisas. Os nossos filhos é responsabilidade nossa, enquanto eles estão debaixo do nosso teto. Nós não temos que ter medo, vergonha de pegar o celular deles de vez em quando e ver o tipo de conversa e com quem que eles estão conversando, né, senhor Adolfilho? Né, dona Luísa? Irmãos, é nossa responsabilidade. Ah, pastor, se eu fizer isso lá em casa, meu filho dá um troço, dá um chilique, chapa a mão na orelha dele, ruma a cadeira na cabeça dele se precisa, mas não deixa não, quem manda é você. Você é o sacerdote. Pega o celular dele. Ah, mas agora tem senha, pastor, e a senha agora não é nem digital mais, tem que botar no zóio dele, chama no zóio dele, abre o zóio. Lá em casa é assim, agora não tem mais esse negócio de digital, né? É tudo pelo zóio. Então, abre o zóio, tum, pronto, abriu. E vai fuçar.
Irmãos, eu estou falando em tom de brincadeira, mas isso não é brincadeira. O sacerdote tem essa responsabilidade. Sim, nós estamos vivendo uma geração do tanto faz. Ah, tanto faz. Irmãos, não podemos nos acostumar com esse século. Lembra que eu preguei aqui ontem? Jamais podemos nos acostumar. Essa geração do tanto faz, se deixar, elas influenciam até nós. Porque é uma doutrina fácil de viver. É uma maneira muito confortável de se viver. Mas não é bom. Não é bom. Você precisa saber que tipo de fonte você é. Que tipo de fonte você é. Que tipo de água está jorrando através de você. A Bíblia fala lá em Tiago 3, versículo 11. A palavra de Deus fala assim: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? O que vocês acham? Pode? Não, jamais. Você precisa saber que tipo de fonte você é, para você saber que tipo de água você está jorrando. Agora olha para cá. Um dia você foi uma fonte amarga, mas Deus te transformou numa fonte de água doce. Amém? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses dias que Deus está nos santificando, limpando o altar para uma grande colheita que virá, que eu falei disso aqui ontem, Deus vai usar a minha vida e a sua. E eu não estou falando isso para motivar ninguém, estou falando uma realidade. A menos que você não queira, Deus vai levantar outro. Porque toda árvore, todo ramo que estando nele não dá fruta, Ele corta, a Bíblia diz. Mas Deus, se você se dispor, Deus vai te usar para uma grande colheita. Eu estou falando isso aqui já tem dias. Deus vai te usar para uma grande colheita. Deus está limpando as eiras. Deus falou que ia levantar a saia da igreja, que ia expor a vergonha da igreja, porque Deus vai fazer uma grande obra nessa nação. Irmãos, escuta o que eu estou dizendo, você vai precisar. Escute o que eu estou dizendo, você vai precisar de Bíblia, de conhecimento da palavra, porque Deus vai te usar nesses dias de uma maneira poderosa. Então você precisa saber que tipo de fonte que você é, para você saber que tipo de fonte você vai jorrar. Irmãos, as pessoas olham para nós, uma simples conversa nossa muda contexto de vida. Eu e a pastora estávamos conversando nesses dias acerca de uma pessoa, que uma simples conversa que nós tivemos mudou todo o destino dela. Porque, irmãos, nós somos fonte de água doce. Deus transformou aquela água, aquela fonte de água amarga, numa fonte de água doce. Então nós temos que exalar, dar jorrar essa água doce sobre as pessoas. Deus vai nos usar de uma maneira muito grande para isso. Mas para isso eu preciso saber e ter a certeza que tipo de fonte eu sou. Que tipo de água está saindo de mim. Infelizmente eu ouço muito assim: não, pastor, aquele lá não adianta não, já fui atrás 2, 3, 4 vezes. Ih, o senhor não conhece, ali é Imbira. Não adianta. Não adianta. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só não crê em mudança quem nunca vivenciou uma. É muito difícil uma pessoa crer numa mudança se ela nunca vivenciou uma mudança. Eu acredito em mudanças. Eu acredito em mudanças radicais. Porque Deus transformar um cara como eu era e como eu sou hoje é só pela graça e misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Então eu creio nas mudanças. Eu vejo às vezes uma pessoa jorrando água amarga, água ruim. E eu creio que Deus pode fazer um milagre na vida daquela pessoa. Então a gente investe tempo naquela pessoa. Irmãos, por favor, vamos sarar o altar que está sobre nós. Tem muito altar contaminado. Não, pastor, não adianta. O fulano é Imbira. O fulano não tem jeito. Eu quero dizer para você, tem jeito sim. Teve jeito para mim, teve jeito para você. Você precisa saber que tipo de fonte você é, para você saber que tipo de água você está jorrando. Deus está querendo sarar o altar do nosso coração. Deus está querendo tirar as cinzas, as sujeiras que estavam sobre nós. Precisamos, irmãos, tirar as cinzas, para que o fogo não se apague, pois o fogo deve arder continuamente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Põe aí, Lázaro, Mateus 3, versículo 11. Deixa eu ler primeiro, depois eu falo. E já encerro. Mateus 3, versículo 11. João Batista dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento. Mateus 3, 11. João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele batizará com o Espírito Santo e com Espírito Santo e com? Irmãos, esse fogo
no altar é a presença do Espírito. Tudo que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, é um símbolo físico expressando que iria, apontando para o que iria acontecer no reino espiritual. Tudo. Quando Deus fala acerca do fogo do altar, Ele está se referindo ao Espírito Santo. Você só vai manter fogo no seu coração se a presença dele estiver cheia, inundando dentro de você. Tudo na antiga aliança aponta para algo na nova aliança. Quando alguém pecava, uma vez por ano, a pessoa que estava pecando, a pessoa que pecou, quem não peca, né, irmãos? Todos pecam. Então, todos os anos, as famílias israelitas deveriam ir a Jerusalém, e lá elas pegavam um cordeiro sem defeito. E ali, macho sem defeito, não podia ter nenhum defeito, tinha que ser perfeito. Não podia ter uma perna maior que a outra, não podia ter faltando um pedaço de orelha. Tinha que ser um cordeiro perfeito. E eu pergunto para vocês, por que tinha que ser um cordeiro perfeito? Acaso Deus come orelha de cordeiro? Pata de cordeiro? É porque a questão não estava no cordeiro. A questão estava em quem o cordeiro estava apontando. Para um cordeiro sem defeito que viria para tirar o pecado do mundo. Então, cada família chegava diante do sacerdote, apresentava sua oferta, tinha que ser um cordeiro macho sem defeito. E então, o sacerdote daquela família vinha, colocava a mão sobre aquele cordeiro. E ele orava, pedindo perdão para Deus. Então, os pecados daquele sacerdote, daquela família, passavam para o cordeiro. Então, o cordeiro era sacrificado. E os pecados desapareciam. Você está entendendo o que estava apontando naquela época? Quem é o cordeiro, irmãos? Jesus. O sacrifício dele foi suficiente para mim e para você. Não precisa mais de holocausto. Não precisa mais de sacrifício de cordeiros. Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Ele é o cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula. E todos aqueles que creem nele, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, os nossos pecados. Tudo na antiga aliança aponta para a nova aliança que nós estamos vivendo hoje em Cristo. Então, se eu quero manter esse fogo aceso no altar, eu preciso da presença do Espírito Santo. É impossível um crente conseguir viver cheio da presença de Deus sem a presença do Espírito dele dentro de você. Pastor, de que maneira que eu consigo isso? Me relacionando com ele, porque o véu foi rasgado. Nós temos acesso a ele. Deus quer que eu e você tenha intimidade com o Espírito Santo. Todos os dias, todo tempo, a todo instante. E por causa que esse fogo está em mim, está queimando no meu coração, eu não vou me contaminar, eu não vou ver fotos pornográficas, eu não vou olhar para coisas que contaminam esse altar, porque o altar não é meu, o altar é dele. Eu vou vigiar aquilo que eu estou ouvindo, eu vou excluir do meu perfil todos aqueles que estão me influenciando de maneira negativa, ainda que a minha carne queira, ainda que minha carne goste, eu não vou. Por quê? Porque tem um fogo queimando dentro de mim, e esse fogo não pode apagar jamais. Mas para que esse fogo não se apague, as cinzas têm que ser tiradas. A cinza representa sujeira. Sujeira na Bíblia fala de pecado. O pecado tem que ser tirado. Todo bom churrasqueiro sabe que se tem uma coisa que apaga fogo, é cinza. Todo bom churrasqueiro sabe que quando você vai fazer uma churrasqueira, é bom você fazer uma grelha de mais ou menos uns 10 centímetros de altura, colocar bastante ferro, sim, para a hora que começa a queimar o carvão, a cinza caia para baixo da grelha. Porque se você deixar, a própria cinza embatuma o fogo e apaga o fogo. O Senhor está dizendo o seguinte: olha, vocês não podem deixar cinza sobre o altar, porque a cinza vai apagar o fogo. A cinza é a sujeira, é o pecado. Nós não podemos. Se eu quero que esse fogo continue queimando dentro de mim, eu preciso vigiar aquilo que eu falo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu olho. Eu não faço as coisas, não é porque eu não quero, não é porque a minha carne não quer, é porque eu entendi, eu nasci de novo, eu era uma fonte amarga, me tornei uma fonte doce. Para quê? Para sarar outras pessoas. Então, eu preciso, aliás, vigiar quem está sobre esse altar, porque nesse altar tem um fogo queimando continuamente, ele não pode apagar. O dia que ele apagar, Deus vai falar como disse para aquela igreja lá em Filadélfia: eu desaprovo vocês, vocês não é quente, vocês não é morno.
Laodiceia, perdão. Vocês não é quente, vocês não é frio, vocês são mornos, porque vocês deixaram a cinza do pecado apagar o fogo dentro de vocês. Irmãos, olha para cá. O Espírito de Deus é quem nos capacita para essa grande obra que Deus está confiando a nós. Então, irmãos, por favor, não entristeça Ele. A Bíblia fala, se não me engano, é lá em 1 João, não entristeçais o Espírito de Deus. De que maneira que nós entristecemos o Espírito de Deus? Permitindo que cinzas fiquem sobre o altar. Não podemos. O altar tem que estar sempre queimando. Sempre queimando. Que fogo que é esse? Quem concede esse fogo é o Espírito Santo. Todos aqui foram batizados nas águas. Deus quer renovar um batismo do fogo do Espírito sobre nós. Mas para isso, irmãos, temos que tirar cinza. Temos que tirar cinza. Temos que limpar. E limpar cinzas, irmãos, não é pedir perdão pelos pecados apenas, mas é renunciar ao meu eu todos os dias. Por quê? Porque quem está reinando aqui não é mais a minha carne, mas é o Espírito, e esse Espírito queima dentro de mim. Quem aqui já tentou às vezes pecar depois que está cheio do Espírito Santo, mas não consegue? Já teve essa experiência? Vocês já tiveram essa experiência? Às vezes você até quer. Às vezes você está passando aqui, você vê uma coisa assim, você vê que é uma mulher bem bonita, bem sensual. Às vezes o seu olho até quer, mas te dá uma tristeza, uma inquietação tão grande, parece que o fogo arde dentro do coração, e eu sei que aquilo vai entristecer o Espírito, então eu tiro. Quem postou aquilo? Fulano de tal, excluo do meu perfil. Não faz parte do meu perfil. Não pode. Amém? Você é esse altar. Permita que esse fogo jamais apague na sua vida. E que você possa ser esse sacerdote que vai cuidar dessa limpeza, a começar em você, na sua casa, na sua família, a chegar na igreja do Senhor. Amém? Queria chamar os levitas aqui. Queria que você se colocasse de pé. Vamos encerrar louvando ao Senhor e orando e lançando decretos. Afinal de contas é para isso que estamos aqui. Então você, como sacerdote de Deus, adore ao Senhor agora. Adore ao Senhor com toda a sua força. E daqui a pouco nós vamos emitir decretos. Entra nesse mover.